Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o versículo primeiro, nós vamos até o versículo de número 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pode sentar. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto antagônico para a sociedade que vivemos. Pois o evangelho que ouvimos agora é o evangelho da prosperidade, aonde o cristão não pode passar prova, aonde o cristão não passa luta, não tem dificuldades, e isso não é bíblico. O apóstolo Paulo, que é um dos personagens mais importantes do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, eu acredito que no Novo Testamento foi o apóstolo que mais sofreu em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele era da cidade de Tarso, e o nome dele era Saulo de Tarso. Saulo é o mesmo nome em hebraico de Saul. Ele era hebreu de hebreu, ele era benjamita, ele era um judeu autêntico, ele era fariseu. Ele era um homem, antes de Jesus, zeloso da lei. Quando ele perseguia os crentes, ele fazia isso porque ele tinha na sua mente que ele estava fazendo a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele era poliglota, ele falava vários idiomas. Ele estudou numa escola, ou a maior escola de profetas, de sacerdotes da época dele, de um doutor da lei chamado Gamaliel. Mas a Bíblia diz que um dia ele intentou no seu coração: vou perseguir os crentes, porque eles são uma seita herege, porque nós estamos esperando o Messias, o enviado, e eles estão dizendo que esse Jesus, o Nazareno, o filho de José, ele é o Messias. Então nós temos que matar a todos. E ele sai de Jerusalém para ir a um local, para lá matar os crentes. Uma cidade chamada Damasco. Mas à beira do caminho, em dado momento, os teólogos modernos dizem que Damasco, a distância de Jerusalém para Damasco é 180 quilômetros. É mais do que daqui em Presidente Figueiredo. Obrigado. É mais do que daqui a Presidente Figueiredo. E ele foi. A Bíblia não diz se foi a cavalo, se foi a jumento, jegue, mula.
ele estava em cima de alguma coisa, que a Bíblia não diz o que é. Mas no meio do caminho, apareceu uma grande luz. E todos que estavam com ele para perseguir os cristãos, viram a luz. Mas Paulo ouviu uma voz que dizia: por que estás perseguindo os meus? Você é servo de Deus. Você está sendo perseguido agora? Louve. Tem um hino que diz: então louve, simplesmente louve. É assim. A nossa geração não consegue sofrer. A nossa geração vê alguém sofrendo e fala: ai, tadinho. Mas os crentes da igreja primitiva, quando sofria, eles diziam: deixe eu sofrer, porque por amor do evangelho é necessário eu sofrer. Eles tinham prazer no sofrimento por Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que os apóstolos, que os pais proféticos, os pais apostólicos da igreja, eles eram masoquistas? Não, eles não tinham a sua vida por nada, porque para eles o viver era Cristo. Mas nós, irmão, nossa geração está cheia de nós mesmos. A gente quer conforto, água gelada, que essa água que veio está quente. Água gelada, é ou não é? Ar-condicionado bombando. Quando a geladeira pega, a gente fala: Jesus, minha geladeira, Senhor. É ou não é? Senhor, o que está acontecendo? Sou teu servo, sou dizimista. O que está acontecendo? A prova vem, a luta vem, mas Ele tem uma palavra para você nessa noite: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mesmo você fraco, mesmo você cansado, mesmo você desanimado, os olhos do Senhor estão fitos em você nessa noite, e Ele quer te levantar. Ele cai lá no chão. Ele cai no chão e ele começa a travar um diálogo. Ele foi macho, cheio de si, autoridade. Mas quando Jesus começou a falar, ele falou: Senhor, quem és? Ele reconheceu que Jesus não é qualquer um, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus respondeu quando ele perguntou: quem é? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando persegue você, está perseguindo o Senhor, irmão. Quando se levantam contra você, igreja de Deus, estão se levantando contra o Senhor. E eu nunca vi alguém se levantar contra o Senhor e ficar de pé. Ele se manifesta em defender o seu povo. E ainda vou te dizer, ele não precisa da sua ajuda para defendê-lo. Certa vez Israel foi para uma batalha, e a orientação de Deus para o homem de Deus foi só assim, ó: bradai. Só brada, só profetiza, só se levanta e grita. Viram, lembram da muralha de Jericó? 7 dias, dando volta sem falar nada. Os homens de Jericó com certeza ria, desdenhava, dizia: ele está pensando que nós somos igual aos outros deuses. Aqui para entrar, meu irmão, não entra. Essa muralha é a muralha mais indefensável. No último dia, na última volta, a ordem de Deus foi: bradai. Eu não sei o que eles bradaram. Se foi: cai agora. Se foi: vaza da minha frente. Se foi: quebra a muralha, Jeová. Não sei o que eles falaram, mas uma coisa é certa: o arquiteto do universo abriu o chão, e as muralhas foram por terra.
O que é que está impedindo você de adorar a Deus? O pastor Frank leu aqui conosco Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois, pois eu estou certo do que nem a morte, nem a vida. E aí ele vai botando, nem o principado, nem a potestade, nem a altura, nem o porvir. Nós estamos ligados na luta, mas se esquecemos no autor da vida, que tem o poder de te curar hoje, mas tem o poder de te dar graça a passar por essa luta até que ele venha. E seja o que for que você fizer, esteja como o apóstolo Paulo, esteja pronto para sofrer. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sofreu tanto por amor do evangelho. Maria, abre para mim 2 Coríntios 11, 32 e 33. Paulo foi pregar o evangelho em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Uma das primeiras provas que o apóstolo Paulo passou foi essa. Ele foi pegar o evangelho, lá se levantaram contra ele e ele teve que fugir. Para muitos hoje seria: eu não sou cauda, eu sou cabeça, eu tenho que enfrentar. Mas Deus dá direção. Às vezes para ganhar eu tenho que perder, irmãos. Às vezes para avançar eu tenho que perder. Nossa geração só quer ganhar. Imagina, apesar que, de acordo com os teólogos, Paulo era baixinho, narigudo e meio calvo. Então, aparentemente, ele não era uma pessoa bonita, né? Sim, pensando, ele não era uma pessoa bonita. Ele desceu num cesto. A segunda prova que o apóstolo Paulo passou, Atos capítulo 13, versículos 50 e 51. Bora, tu vai usar muita Bíblia hoje. Ele foi expulso de Antioquia porque estava pregando. 13, 50 e 51. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. 51. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Sabe por que Paulo foi expulso aqui? Porque ele estava anunciando a Jesus, o Messias revelado na palavra, que estava vivo, que morreu e ele era expulso. Era o tipo de mensagem que na sinagoga dos judeus trazia repúdio, porque essa palavra da cruz, irmãos, é loucura para muitos. Viver em santidade é coisa do passado para muitos. Ter uma esposa sem adulterar é coisa do passado para muitos. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, é o nosso ideal de vida. Nós não nos misturamos.
Nós não vivemos uma vida de qualquer jeito, porque Cristo mudou a nossa vida. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se vivia bebum, não bebe mais, porque Cristo é o nosso libertador. E as pessoas esquecem que se fomos libertos para pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha no grego é mártir. É testemunhar e vai ter sofrimento. Pega essa crente pentecostal aí, irmã. É ter sofrimento. Aí agora dizem, não, agora que eu sou crente não vou sofrer nada. Então por que Paulo tomava 39 chibatadas? E de acordo com a tradição dizem que ele tomou 5, mas a Bíblia só resiste a 2. Mas ele tomou 5 de acordo com a tradição. Já parou para pensar? 39 chibatadas no lombo. Nega Jesus, não nego. Então segura aí. Lapo. Imagina as costas desse pequeno, mas grande no Senhor, pequeno obreiro. As tuas costas. Quem te ferra é Carapanã. E tu reclama ainda. Senhor, o Carapanã, Senhor. Joga esse Carapanã por terra. Mas os nossos pais na fé apanhavam, sofriam, para que esse evangelho chegasse até nós. A igreja do primeiro século quase foi dizimada. Os 100 primeiros anos da igreja, quase que a igreja foi dizimada. Ah, meu Deus. Era nos coliseus. Eram na rua. Policarpo, discípulo de João, o discípulo amado que escreveu o Apocalipse, aos 70 anos morreu numa fogueira. Botaram Policarpo, prenderam os pés, as mãos, tacaram fogo, mas o fogo não queimava Policarpo. Os homens de Deus começaram a orar: Senhor, permite que ele morre, porque esse fogo não pega ele, e ele está ali nesse calor. E aí Policarpo foi. Quando prenderam Policarpo, tinha alguns obreiros com eles. Quando perguntaram quem é Policarpo, sabe o que os obreiros falaram? Ele. É ele aí, ele é Policarpo. Aí o velhinho falou: sou eu mesmo, pode me levar. Policarpo, vamos fazer uma rebelião. Não, importa que ele cresça. Deixe eu morrer pelo meu Jesus. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. É uma mensagem antagônica, porque não queremos sofrer. Queremos ter comodidade, mas não queremos pagar o preço. Que evangelho é esse? Que eu venho para a igreja quando eu quero. Que evangelho é esse? Que eu prefiro assistir o jogo do Flamengo do que estar na presença do Senhor. Que evangelho é esse? Que eu boto as coisas do Senhor em último lugar. Ah, irmã, Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Atos capítulo 14, versículo 19. Paulo está de novo sofrendo em prol do evangelho. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo
e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmãos, Paulo está pregando, pegaram ele, botaram no lugar, chamaram o geral e fala: taca a pedra. Talvez um cara igual o pastor Frank pegava uma pedrinha e pá. Mas um cara igual o pastor Rodolfo pegava um pedrão e... Deram Paulo como morto. Será que ele estava bem nessa situação? Obreiros, um cara que é dado como defunto, arrastaram ele, jogaram fora da cidade e falaram: esse aí, meu amigo, imagina como é que estava a cara de Paulo. Imagina os hematomas, a quantidade de sangue no olho, no nariz, no ouvido, na cabeça. Os hematomas das pedradas, talvez a carne sendo dilacerada. Porque já tomaram pedrada? Eu já. Correndo e neguinho tacando pedra em cima de mim e eu correndo. Já aconteceu isso comigo quando eu era criança. E eu imagino o seguinte: pedrada dói pra caraca. Muito, dói muito. Tu toma pedrada, é horrível. Agora imagina você tomar um monte de pedrada e jogar assim. Está morto. Sabe o que Paulo fez? Lá em Antioquia, ele se levantou, foi embora? Não, ele voltou para a cidade. Para quê? Para falar de Jesus. E Paulo era doido, irmão. Paulo era um crente doido. Ele amava falar que Jesus salvava. E quanto mais faziam maldade com ele, mais ele falava de Jesus. E hoje? Ih, pastor, não dá para evangelizar de tarde não, está muito sol. 41 graus, sensação térmica. Tá bom. Janeiro, pastor, está chovendo. Não dá para evangelizar, está muita chuva. Você sabe como é que é do Amazonas, né? Tá bom, vamos de noite. Pastor, de noite, pastor, chego cansado do trabalho. Nunca dá, irmão. Nunca dá. Você bota 7 horas da noite, o crente não pode vir evangelizar. Você bota 10 horas da noite, não, é muito tarde. Você bota depois da escola dominical, o crente não vem para a escola dominical, como é que vai evangelizar? Mas esse homem entregou a sua vida por amor do evangelho. Sabe por que muitas das vezes você se sente sozinho, frustrado, não sente mais a presença de Deus? Porque tu não faz nada para Jesus. Quando eu era pequeno, a tia da escola dominical chamava esse tipo de crente de lesma. Aquele bichinho nojento. É o crente. Aonde ele para, ele gruda. E não sai dali nem coração fervoroso. A minha oração é que Jesus te incomode na tua casa. Para você sair da tua casa e evangelizar o teu vizinho. Evangelizar o camarada da tua empresa. Evangelizar o teu chefe. Evangelizar andando no ônibus, evangelizar indo para a faculdade, na escola. Que Deus levante evangelista nesta casa, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Atos 17 13 e 14. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá. Quem eram os judeus, irmãos? Aqueles que cultuavam qual religião? Judaísmo. Ok? Eram os judeus que cultuavam o judaísmo, sua religião. Ou poderia ser os fariseus, mas eram judeus. Os mesmos judeus que eram parentes de Paulo. Por quê? Porque Paulo era judeu. Ele era um judeu autêntico da tribo de Benjamim.
Pastor, Paulo nasceu em Jerusalém? Não. Paulo nasceu em Tarso, é o que chamamos de os judeus da diáspora, que nasceram fora da cidade de Jerusalém, ali, do contexto de Jerusalém, mas eram judeus autênticos. Aí eles souberam que Paulo e Barnabé estavam pregando. Aí o que eles fizeram? Olha, anunciado por Paulo em Bereia, foram lá e citaram as multidões. Passa. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Sabe o que aconteceu com Paulo nessa viagem? Amarraram os pés dele, as mãos, e deram um couro seguro em Paulo. Diga comigo, o evangelho é sofrimento. A gente se esquece disso, irmão. A gente só quer as coisas boas do evangelho. Ficar aqui cantando, te louvarei, não importam as circunstâncias. Toca nesse cidadão aí. Quebra a geladeira. Bota água quente para ele. Vai lá. Queridão, a Bíblia é muito clara. A igreja desse século precisa tomar um choque de avivamento. Precisa se despertar, irmãos. Porque essa igreja, a igreja desse século, virou a igreja da desculpa. Não posso. Pastor, eu não tenho chamada para isso. Irmã, ajuda nas crianças. Eu não sei trabalhar com as crianças. Eu não tenho dom. Não tem porque não se interessa. Se a Suzan ou a Seduc falasse assim, ó, vou pegar currículo de pessoas que querem trabalhar com criança, o salário é 5 pau, é só querer. Te garanto que você que fala assim, olha para as nossas crianças e fala, Jesus tem misericórdia. Você ia estar lá na fila, 5 horas da manhã, falando assim, eu amo criança. 5 pau, Domício. 5. Você estaria lá, ó, ainda ia chamar a criança tropeira, daquela criança abençoada de Jeová. Você ia ficar, menino, cuidado, menino. Não se quebra, menino. Teria a maior paciência do mundo. Porque você ia ficar pensando, final do mês, 5 no meu bolso. Aqui tu não tem 5 não, tu trabalha de graça. Mas aqueles que trabalham para Jesus, aqueles que confessam a Jesus, tem melhor que 5 no bolso. Tem garantia de que quando Ele voltar, o seu nome será chamado. Aleluia! Pastor, mas a salvação é por fé, não é por obra. Concordo. Mas se você pode fazer e não faz, você é negligente. E a Bíblia diz que os negligentes não vão herdar o reino do céu. Negligência é pecado. É omissão. E aí a gente está assim, ó. Vai cuidar das crianças? Manda a Elivone para lá. Elivone é que gosta. Manda a Naira. Manda a Naira para lá. Ela está fazendo a PEC. Ela se mata lá dentro sozinha com as crianças. Ou vai a mulher do pastor, as filhas do pastor. Porque ele é o pastor, né? E aí você está aí, ó. Sombra e água fresca. Não é voluntário para nada. Mas quando fica doente, qual é a primeira coisa que tu fala? Poxa, o pastor não veio me visitar. Tu não semeia?
Como é que eu posso colher, pastor Franco, se eu não semeio? Eu tenho que trabalhar. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo? Eu tenho que trabalhar. Tem gente aqui que cobra que é uma beleza. O pastor não faz isso. Pergunta se está em uma oração aqui na igreja. Quando a gente faz mutirão aqui, que fica até 2 horas da manhã, pergunta se fala assim: pastor, o senhor quer que eu faça o rodapé? Quando passa, entra e fala assim: tá uma benção, né? Aí eu olho e falo: tá uma benção. É fácil, irmão, não trabalhar. Mas um dia você vai me procurar e não vai me achar. O pastor subiu, as irmãs também. Os pastores subiu. Vou deixar vocês aí não, pô. Tá vendo, irmão? Nós temos que trabalhar, irmãos. A luta está doendo, a prova está doendo. Levanta a tua cabeça. Isso é para a glória de Deus. Sabe, a enfermidade da tua casa é para a glória de Deus. Sabe, a conta atrasada é para a glória de Deus. Porque Ele está permitindo, Ele vai fazer você prosperar. Ele vai dar um jeito, Ele vai abrir as portas. Porque Ele é Deus, Ele é Deus. E aqui eu poderia falar 14 razões porque Paulo servia a Jesus na peia. Eu passei 10 horas fazendo essa mensagem, 10 horas. Por isso que eu falo para você, eles sofreram demais. Demais, irmão. Eu estou estudando sobre a biografia de Paulo. Chega a ser doído você ler como esse homem sofreu. Mas ele preso, ele fala assim, para terminar: manda buscar os papiros e me traz Marcos, porque ele é para mim muito útil. Queridão, em dada viagem de Paulo e Barnabé, que alguns dizem que Marcos era sobrinho ou primo de Barnabé, quando eles estavam lá na peia que o couro comeu, o jovem obreiro Marcos vazou, saiu fora. E Paulo ficou como? No tutano. Não foi nem na carne. Quando voltaram, que foram sair de novo, quem está lá, voluntário para sair na viagem missionária? Marcos. Aí Paulo, cheio de si, diz: não vai não. Vai não, esse cara aí, ó. Correu da raia. Barnabé, discipulador de Paulo. Eu falo para você, Paulo era uma benção. Mas ele foi uma benção porque Deus levantou um Barnabé, irmão. Barnabé foi lá: rapaz, é meu primo, meu sobrinho. Vamos lá. Paulo falou: não. Vai Barnabé para um lado e Paulo para outro. Mas, irmão, quando a gente toma uma atitude errada, por que a gente toma uma atitude errada? Toma. Enquanto tivermos nessa danada, essa carne que nos faz ter tendências, e é por isso que nós temos que buscar o fruto do Espírito, para que possamos tomar a decisão correta, na hora correta, do jeito correto. Naquele momento Paulo errou, mas agora Paulo experiente. Paulo agora reconhece o ministério de Marcos. No final dos seus dias, manda chamar Marcos. É o único relato, escute, é o único relato que você vai ver Paulo falando com Marcos de novo.
Talvez, digo eu, Paulo manda chamar Marcos para falar: Marcos, eu errei contigo. Lembra, há tantos anos atrás, eu errei contigo, mas você é útil. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Nós precisamos liberar perdão. Precisamos quebrar, irmãos, aquilo que estava impedindo da obra crescer. Aquilo que eu não posso fazer, o Domício pode. Quando o Domício não pode, o Frank pode. Quando o Frank não pode, o Rodolfo pode. Sabe por quê? Porque a gente completa um ao outro, irmãos. Até domingo passado eu cantava, agora eu não preciso mais. Tem um grupo aí para se virar nos 40, não é nos 30 não. Nos 40, e eu vou estar aqui só: glória, glória, aleluia. Vai lá, Eliseu, isso aí. E errou a nota, é tal, segura essa. Vai, é isso aí, irmão. É trabalhando, é colocando. Mas pastor, o Eliseu não toca igual o senhor ainda. Porque o Espírito de Deus vai capacitar. O Espírito de Deus vai ungir. Daqui a pouco ele está tocando melhor do que eu. Sabe por quê? Porque eu tenho que me dispor a fazer. Porque a capacidade vem de Deus, a glória vem de Deus, a unção vem de Deus. Paulo pregava o evangelho, e no final do seu ministério, antes de ser decapitado, eles morreram muito próximo, Paulo e Pedro. O período entre 64 e 70 depois de Cristo, na mão de Nero. Mas Paulo já sabia que estava chegando o seu tempo. Ele vira, escreve e diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, a coroa da justiça. Ai, irmão, convicção. Quantos aqui tem convicção que se Jesus voltar, você vai se encontrar com Ele nos ares? Ele sabia que o seu trabalho estava feito, que aquilo que ele podia fazer, ele fez. E talvez eu imaginava os obreiros novos indo lá na cadeia falar com Paulo. E Paulo falando: ah, rapaz, passei em tal cidade, tomei 39 chibatadas. Passei em tal cidade na Macedônia, eles me apedrejaram. Olha, peguei um barco indo para Roma, rapaz, teve um naufrágio. Todo mundo pensava que ia morrer, mas eu falei com o Senhor não matou ninguém. Fomos para uma ilha. Chegou lá na ilha, tinha uma fogueira e a gente estava lá. Veio uma cobra venenosíssima, uma cobra das galáxias de veneno. Foi lá, mordeu a Paulo, e quem morreu foi a cobra, porque Paulo não morreu. Irmão, só Deus mesmo. E aí eu acredito que se ele pegasse o currículo vitae dele ali, ó, ia botar: apanhei aqui, sofri aqui, apedrejado lá. E enquanto você está na sua casa assistindo Faustão, de manhã, Esporte Espetacular, ou aquele Globo dos Bichinhos, como é que é? Globo Rural, Ecologia, até bonito de falar, né? Globo Ecologia. Acorda cedinho, compra o pão quentinho e fica em casa na frente da televisão sem fazer chongas. Eu não vou para a escola dominical porque dá muito sol. E aí, irmão, desobedece o chamado de Deus, desobedece a convocação do ministério e chega aqui e fala: ah, irmão, eu estou adorando a Deus. Está uma ova. Está não. Crente fiel obedece. Crente fiel obedece. Anda no caminho, não é a margem, não é a beira, é no caminho. Crente fiel é voluntário.
Crente fiel se incomoda em saber que tem culto. Ele não tem remorso não, ele fica doído. O dia que ele não vai, ele fala: Senhor, eu não pude ir. Porque não pôde ir. Agora o crente carnal: hoje é que dia mesmo, é? Ih, rapaz, 8h30, hoje tinha culto. Nem se prepara. Mas que Deus, nessa noite, faça você sair daqui incomodado com a minha palavra. Que o Espírito Santo te incomode. Que você fique por uns momentos com raiva de mim. Porque daqui para tua casa tu se converte. E você vai falar: o gordinho é chato, mas ele tem razão. Evangelho é carregar a cruz. Quer ter vida mudada? Quer ter um casamento feliz? Quer ter porta de emprego? Segue a Jesus. Segue Ele. Fala com Ele. Convida Jesus para a tua família. Convida Jesus para a sua vida. O pastor Jonatas Câmara, da Assembleia de Deus do Amazonas, ele falou esses dias o seguinte: que às vezes a gente quer fazer as coisas no reino como as coisas do glamour, né? A gente vai fazer o culto doméstico. Aí a gente quer fazer 30 minutos de oração com trocentos hinos, com palavra oficial. E às vezes você não consegue fazer nada. Mas eu botei um propósito na minha família. Vamos fazer devocionais. Mas pai, eu estou com sono. Tu estava acordado até agora. Segura aí, que lá vem. Abre a Bíblia. Leia um texto, explico rapidinho. Todo mundo dobra o joelho, vamos lá. Pastor, eu vou dobrar o joelho em cima da cama. Dobra o joelho em cima da cama. E vamos orar. 15 minutos por dia. E eu tenho sentido o poder de Deus na minha vida. 15 minutos. Eu garanto que você consegue fazer na sua família. Na sua casa. A qualquer hora. Não tem hora marcada, não. O culto lá em casa é toda quarta-feira de 19. Tu não vai fazer, cara. Não vai fazer. Domício está lá com a irmã Eli, chegou do comércio. Amor, chega aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ler uma passagem aqui contigo. Leu a passagem agora, me dá a mão aqui, vamos orar. Devocional, irmão. 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, mas consagre a tua vida e tua família ao Senhor. Oh, glória. Vai me pagar outro. Eu tenho sentido a diferença. Tua família está indo mal? Não responde para mim não, finge aí que está tudo bem. É, você mesmo. Está indo mal? Começa a fazer isso. É santo remédio, não é a farmácia não. Santo remédio. Devocional de 15. A farmacêutica Mariúcha, a receita para você. 15 minutos de devocional por dia. Ela vai escrever lá, 15 minutos. Você tem que dobrar o joelho, ler a palavra. De repente você vai sentir o seu corpo arrepiar, o seu coração começa a acelerar. É a presença do Espírito Santo chegando, não se assuste, porque é Ele que vai dirigir e guiar a tua família. Sem Jesus não dá, irmão. Sofra por esse evangelho igual a Paulo sofreu. Porque Paulo disse em Romanos 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Que Deus te abençoe, fique de pé. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o versículo primeiro, nós vamos até o versículo de número 13. Não digo isto como por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.